Oi, eu preciso contar para vocês como é que a minha autoestima foi jogada no lixo num determinado momento da minha vida onde eu era o auge, tá? Quem me olhava achava que eu era o máximo. E eu vou explicar como isso pode estar acontecendo na sua vida agora e você não está percebendo, porque eu era a pessoa que não percebia. Então fica aqui nesse vídeo. Bom, muitas pessoas que já me acompanham, talvez você ainda não, então eu vou explicar rapidinho. Eu fui gestora de uma indústria, durante muitos anos da minha vida. Dentro desse período, eu tinha um alto cargo, um status maravilhoso e eu ganhava muito dinheiro. E estava tudo lindo. Quando as pessoas me olhavam, elas tinham certeza que eu tinha autoestima lá na estratosfera. E eu até tinha. Só que num determinado momento, uma pessoa que entrou no time, ela começou a minar a minha autoestima. Ela começou a falar coisas a meu respeito. Pra mim, ela não fazia escondido, tá? Ela falava pra mim e eu confiava nessa pessoa. Eu acreditava na autoridade dessa pessoa, na senioridade dessa pessoa. Então, no geral, as pessoas que a gente coloca num patamar um pouco acima da gente, elas têm esse poder de nos influenciar. E elas vão fazendo isso a conta-gotas. Elas não são o tipo de pessoas que elas vão e elas simplesmente falam, não, você não é bom, você é ruim. Não, porque se esse tipo de pessoa fizesse isso comigo, que tinha já um padrão de uma pessoa que chegou num certo nível, eu entraria num combate, numa luta. E seria ótimo, porque era um campo aberto, uma batalha justa e todo mundo ia usar os seus argumentos. Mas não, essa pessoa fazia uma coisa muito mais interessante. Ela usava um artifício do falar uma gotinha aqui, falar outra gotinha ali, e isso ia minando como eu me enxergava. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ela falava assim, nossa, você é muito importante aqui dentro, você é a pessoa mais importante que nós temos, mas você deu sorte, né? Porque se você tivesse entrado em outra empresa, você não teria chegado aonde você chegou. Entende? Sutilmente ela dizia que eu não era tão boa, mas eu não percebia isso, porque ela antes enchia minha bola dizendo que eu era muito importante. Olha só como ela usava esses artifícios de linguagem para me derrubar. Em outros momentos, podia ser que houvesse esse diálogo. Nossa, nós não sabemos como nós podemos ficar sem você dentro da empresa. Aí eu falava, nossa, então eu sou importante para a empresa, nossa, então eu sou relevante. Mas você tem que entender que você não é engenheira, você não é isso, você não é aquilo, você precisa se preparar mais, você precisa de mais alguma coisa. Então, sutilmente, ela deixava um recado para mim dizendo, você não é tudo isso não. Tá vendo quanta coisa te falta? E isso, ano após ano, vai minando você de quem você é quando você não tem a sua autoestima no lugar. E a minha, de verdade, gente, hoje eu tenho certeza que a minha autoestima não estava no lugar. Eu ainda estava, trabalhando muitas coisas dentro de mim. Hoje, a mulher que eu sou, se alguém disser que eu tô onde eu tô porque eu tive sorte, eu vou falar, tá, é o que você pensa, mas já não me afeta mais. Mas antes me afetava. E isso derrubava um pouquinho minha autoestima todo santo dia. Agora imagina você vivendo isso dia após dia, ano após ano. Às vezes, você está passando por isso dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe, com um professor, um mestre, não importa. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa. E posso te dizer, nem sempre é por mal, tá? Ela às vezes tem a intenção positiva de, falando assim, te levar para alguma coisa maior. O que não acontece. A gente não melhora a nossa autoestima apanhando. É uma loucura. Gente, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, dá o meu curtir agora, por favor, porque depois você vai esquecer, né? Você vai sair, vai cuidar da sua vida, que você tem mais o que fazer. E eu concordo com isso. Então já dá o curtir aqui, que o YouTube vai saber que o meu conteúdo tá sendo legal. Agora vamos lá. Eu tô falando para vocês que isso foi acontecendo comigo e eu já tinha um bom patamar financeiro, um status social e tudo mais. Eu imagino para outras pessoas que ainda não conquistaram tudo isso. Por isso que a minha mentoria traz essa ideia de empoderar de verdade as mulheres e não esse empoderamento de internet, tá?
Não esse empoderamento de guruzinho doido que tá falando um monte de baboseira e que não sabe como se a sua mente funciona. Como você, ser humano, funciona. Cada um de nós funciona de uma maneira diferente. Nós temos mecanismos que podem ser acionados ou não acionados, depende muito. Então, por isso que eu gosto de trabalhar via mentoria, porque eu vou direcionando você dentro dos 4 pilares, que é a autoestima, primeiro deles, olha aqui onde a gente tá, o meu tava uma droga. Depois a gente vai trabalhar o posicionamento, e dentro do posicionamento, se eu soubesse de verdade quem eu era, jamais uma pessoa me derrubaria de onde eu tava no meu patamar, porque eu ia falar, mas quem é você na fila do pão para falar assim comigo? Eu não daria ouvidos. Mas quando a gente não tem um posicionamento legal, a gente coloca às vezes algumas pessoas acima da gente. E gente, acima da gente só tem um cara, tá? É Deus. É isso que eu acredito. Então, depois desses 2 pilares, o que a gente precisa trabalhar? As metas. Eu construí as metas baseadas muito no que as outras pessoas diziam. Outro dia eu estava me vendo falando que tipo de casa eu gosto. Eu gosto daquela casa de revista que todo mundo tem igual, que é uns caixotes brancos hoje para que não tenha nada, nenhum tipo de personalidade, ou eu gosto de algum adorno, ou eu gosto de alguma cor. O que eu gosto? Você precisa encontrar tudo isso dentro de você para estabelecer a sua meta, o que faz o seu coração bater. E aí você vai caminhar em direção a isso. Quer seja emagrecer, quer seja um relacionamento, quer seja ganhar mais. A gente alinha isso, tá? Dentro da mentoria. E o último passo que a gente vai dar para que isso funcione bem é pôr a sua roda da abundância funcionando. Lá atrás, a minha roda da abundância não estava indo bem, porque eu dava muito, mas eu recebia muito pouco. E eu ainda reclamava, falava, nossa, as pessoas não retribuem, mas eu não via que eu era péssima recebedora. E quando você é péssimo recebedor, nem Deus pode te ajudar. Olha que coisa mais absurda. Então eu falo para você, vamos ajustar tudo isso? Se fizer sentido para você, clica aqui embaixo, tem um link para você preencher um formulário de uma aplicação para ver se você está pronta para essa mentoria. Muitas vezes as pessoas ainda não estão preparadas para isso e eu vou ser muito honesta. Eu vou te falar, sabe por quê? Porque se você não estiver pronto e você não estiver satisfeita com a minha mentoria, eu devolvo o seu dinheiro integral. Então eu tenho muito cuidado com quem eu aceito fazer parte desse time de mulheres fodásticas que são as minhas mentoradas, que são mulheres espetaculares que têm resultados espetaculares. É o mínimo que eu espero que a gente veio fazer nesse planeta. Então, se fizer sentido isso para você, clica aí embaixo, preenche, que se tudo der certo, você vai fazer parte de um time que vai ser atendido por mim. Eu vou pessoalmente fazer um atendimento gratuito para você de 30 minutinhos, onde eu vou te dar um mapa de como você tá, qual o estado da sua vida, em que pilar a sua vida tá travando. E aí você decide se você quer a mentoria ou não, tá bom? Se você for escolhido. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muito mais chegando por aí. E eu quero ver você lá na estratosfera junto comigo. Vamos?